Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Bis e hoje eu trago para vocês mais algumas informações a respeito do MX4SIO ou MX4CO, para abrasileirando. E o que, afinal de contas, o que temos aí de novidades, né, na cena do PlayStation 2 do cartão adaptado aí no memory card. Eu vou jogando aí algumas imagens para vocês, alguns prints, né, lá do fórum, né, que eles estão discutindo. E o próprio TNA, né, o TNA, ele começou a se empolgar, acredito que ele esteja empolgado, né, com toda essa repercussão. E ele começou aí a lançar algumas ideias, né, na visão dele a respeito aí do projeto. Então ele começa aí, pessoal, como vocês podem ver aí na imagem, eu vou traduzindo conforme vocês vão observando aí. Então, onde estamos? Aí nós temos, ele fala aí, né, vai pontuando o SD, que é o MX4SIO Code no PS2 SDK, permitindo qualquer aplicativo que acrescente este suporte e seja recompilado, usando e acessando os cartões, né, normal e micro, o que significa que este projeto não vai morrer tão cedo, o que é bom para todos nós. Em seguida ele fala uma implementação no repo oficial. Eu não sei bem o que significa o repo aí, com alguns garfos, né, que são os forks, né, aliás, que são as variações, né, do OPL oficial, como o OPL Daily Build, que ele coloca aí, que é um fork, né, que é uma espécie de variação, né, do original, vamos dizer assim. E carregar jogos de PlayStation 2 a partir dele. Carregar e salvar para o memory card virtual também funcionar e salvar as configurações, né, seria mais ou menos isso. Em seguida ele também fala a respeito do RetroArch, sendo capaz de acessá-lo, o que é promissor para o Launcher, FMCB, FHDB, FMCB e outras configurações aí como o SMS e o PopStarter também. O segundo lote do protótipo de adaptadores MX4SIO foi fabricado. Não tenho certeza de quantos projetos aí, né, de protótipos haverá para um adaptador simples. Aí ele coloca também em seguida que há já os adaptadores customizados, né, que são os adaptadores aí que o pessoal, né, do YouTube principalmente, muita gente aí tá criando, né, tá desenvolvendo e até já estão procurando aí vender, né, pessoal, para quem não tem ainda a possibilidade de fazer o seu próprio cartão SD, aí, o seu próprio adaptador de memory card. E em seguida ele colocou em negrito aí um projeto de código aberto em relação à fonte, código e até mesmo ao hardware, com uma estrutura de hardware completa, ou Gerber Files para o PCB, exceto para o nome, né, do adaptador, que aí ele colocou a FAI, que eu não sei se na tradução ele colocou uma abreviação aí, que é até onde eu sei, né, seria mais ou menos isso, na visão dele. Só uma dica interessante aí, pessoal, nesse PCB, eu fui pesquisar, né, eu não entendo muito bem de eletrônica, mas acredito que ele esteja se referindo à própria placa. Eu fui dar uma pesquisada e tem placas com esse conceito aí, né, com essa denominação PCB, aquela plaquinha verdinha que vocês já estão tão acostumados aí em ver em qualquer eletrônico. Ele fala a respeito disso aí nesse primeiro momento. Então ele coloca em seguida novas ideias em relação a hardware, como resistores pull-up. Nessa parte do resistores, se eu não me engano, tem gente que está com certa dificuldade, né? Parece que o resistor comum, esse resistor de 47 ohms não funcionou e utilizou outro tipo de resistor. Então aí vai muito dos testes que vocês estão realizando, né, com esses resistores, qual é o que está funcionando, qual é o que não está, mas com base lá no vídeo do Tecnobit é o de 47 ohms, né, ou HMS, não sei como é que é a pronúncia adequada. Então ele fala a respeito de muitas pessoas estão interessadas no projeto, e o que é ótimo, né, que bom. E existem planos para uma versão de depuração sofisticada, que não será um adaptador simples, que qualquer um pode reconstruir. No entanto, isso deve ser semelhante ao projeto Memory Card Pro. Para quem não conhece a respeito do Memory Card Pro, que é o Main Card Pro, eu já fiz um vídeo dele aqui, tá, no canal, vou deixar aí no card para vocês darem uma olhada, que é interessante. E esse é o Memory Card do PlayStation 1, gente. Ele é um Memory Card em que ele basicamente ele tem um LED, até ele é bem sofisticado o Memory Card, e parece que ele funciona até com Wi-Fi, é bem interessante.
e ele vai gerando saves, né, virtuais, como se tivesse uma pasta virtual dentro do memory card e fosse criando várias pastas virtuais dentro do memory card, entendeu? E tem é quase um memory card infinito praticamente, que você não precisa se preocupar em ter outros memory cards. E a gente sabe que o memory card de PlayStation 1 é bem limitado, né, na questão de hardware. E aí ele continua, né, mas adicionando algumas coisas, como uma conexão adicional para recursos de depuração, por exemplo, seu aplicativo, um jogo de OPL ou qualquer outro. E o mais importante, o projeto geral e tudo referente ao hardware e software é open source, né, o código aberto. O uso financeiro do nome MX4SIO não é, mas tudo mais é. Ou seja, só a questão do nome aí é que não podem utilizar, né? Provavelmente, pelo que entendi, é isso, porque já deve ter um registro aí. Então eu amaria algumas adições ao Memory Card Pro, né? Então essa é a ideia dele aí nesse primeiro momento. Em seguida, ele fala mais a respeito da situação aí, que ele diz o que está faltando, que é a maior compatibilidade de placa, né? Que ele não tem certeza se isso pode ser feito através do adaptador simples e atualizando o driver, ou se ele precisa de um MCU ou qualquer outro hardware adicional. Os resistores pull-up já parecem fazer a diferença. Algumas mudanças estruturais, por exemplo, um gerenciador de gancho, né, ou como chamá-lo, para evitar o PADEMU fix. Não sei se é algum tipo de problema específico com o PADEMU. Inclusive relataram, né, que tinha gente com problema até no controle de PlayStation 2, que não conseguia utilizar o controle de PlayStation 2, alguma coisa assim. Uma ferramenta, né, aí, para permitir que outros homebrew apps acessem o SD card como o MES, né, no caso, o armazenamento aí USB, sem recompilá-los. Acho que é algo como um TSR Routine, ele coloca aí, usado em GSM ou ESRMC Mini, seria o método mais eficiente. Aí ele fala que gostaria muito que as pessoas que inventaram o MemCard Pro entrassem em contato com eles aí, né, de alguma forma, para estar debatendo, né, a respeito de criar, né, possivelmente um memory card profissional no PlayStation 2. E ele fala que seria ótimo também se alguns dos nossos funcionários pudessem obter um desses cartões, e se os usuários do MemCard Pro pudessem usar esses cartões para outras coisas no PlayStation 2 também. Há muitas coisas que poderiam ser realizadas por ele em um PlayStation 2 também, apenas por adições ao software. Então ele fala suporte ao MX4SIO, suporte para VMCs múltiplo ou grande memory card em um PlayStation 2, suporte para o FMCB em um PlayStation 2 por meio de uma imagem pré-construída ou salvar, e suporte para outros MCDs com memória 32 mm, não sei muito bem isso daí, ou de qualquer usuário por aí, e etc. Em seguida, Barion, que também é um desenvolvedor aí, acredito que seja também da cena do PlayStation 2, ele responde o seguinte, né, ao TNA: o que é o ponto de montagem do MX4SIO? Seja no MC0 ou é algum diferente como MX4SIO 0, 2 pontos, barra, ou SD 0, 2 pontos, barra, e semelhante. Isso aqui, basicamente, que vocês estão vendo aí, eu acho que ele quer dizer como ficaria criado, né, dentro aí principalmente lá no Launcher, né, quando você olha aquelas pastas lá, você percebe que cada um tem uma denominação, né, então eu acredito que essa ideia seria ali na hora do gerenciador, né, quando você olha lá o Launcher, tem aquelas pastinhas lá, e pode ser que eles acrescentem mais uma, né, não sei se é bem isso que ele está querendo dizer aqui, o Barion, de criar uma nova pasta especificamente para o cartão SD. Então o TNA, né, responde aí que pode ser no MES mesmo, né? Bem, depende de qual é detectado primeiro, mas sim, como um dispositivo USB. Em seguida ele responde aí em negrito que se não responderem, aqui ele se refere, né, na resposta anterior do Barion, que ele diz que está tentando entrar em contato aí com o pessoal que criou o MemCard Pro, né? Ele responde que se eles não responderem, eles perdem uma chance gigantesca aí de ganhar receita e dinheiro. Então, outro desenvolvedor aí da cena, que acredito que seja da cena do PlayStation 2, chamado aí de Kra, responde ao Barion, né, que com certeza é baseado no sistema de arquivos, que no momento é apenas o MES. O Fábio Kantz, então, ele
também aí participa, né, da conversa aí no fórum a respeito do projeto, e ele fala o seguinte: boa noite, TNA. As notícias sobre esse tema nos últimos dias são as melhores. Estou muito otimista com esse projeto. Aqui no Brasil o projeto já está começando a ganhar popularidade, já temos muitos youtubers comentando e construindo adaptadores. Faço parte de um grupo de PlayStation 2 e estou ajudando muitos membros a construir seus próprios adaptadores. Em relação ao seu pedido para construir um adaptador, que você mesmo pode fazer com um slot SD grande, farei isso em breve, já comprei o slot. Em relação ao hardware, ainda parece que falta alguma coisa, mas logo descobriremos. Comprei uma placa SanDisk há alguns dias e a porcaria não funciona. Em 2020 escrevi um código para um microcontrolador que é um joystick DualShock 2, acho que seja isso, né? Está funcionando bem, o tipo de comunicação SPI do cartão de memória é muito semelhante. Então imagino que não seja difícil criar um hardware mais avançado. E para finalizar aqui, pessoal, com essas conversas que eu acabei analisando, outro membro aqui chamado de Fallen 777, ele pergunta aqui se seria possível usar isso em um cartão de memória do PlayStation 2 ou PlayStation, particionando um cartão SD de tamanho menor para 8 MB ou 1 MB, e em seguida colocar o FMCB ou Fortuna nele e executá-lo para instalar outro cartão de memória. Dessa forma serviria, né, acredito que seja isso, para permitir a detecção nativa em um console sem modificação ou em consoles com chips de clones, né, com aqueles mod chips clonados que não vale a pena ter. E aí, respondendo ao Fallen, o Berion, né, que é o desenvolvedor também aí, disse que não é tão simples. Em primeiro lugar, o cartão de memória do PlayStation 2, o Memory Card, usa o sistema de arquivos MCFS e não é FAT32 ou PFS, como acontece com os aplicativos Homebrew. Provavelmente SCC, que eu não sei o que significa, são obrigatórias, não há tabela de partição, portanto, as partições não podem ser vistas de outra forma que não sejam os offsets codificados para a tabela do sistema de arquivos, e a atualização OSD precisa do Magic Gate e outras coisas. Então, pessoal, para resumir aqui a respeito aí dessas informações que eu acabei encontrando no PSX Place, o que eu posso dizer para vocês, com base no meu conhecimento, que é limitado, diga-se de passagem, é que eles estão empolgados aí pelo que a gente dá para perceber, e que a ideia aí do TNA, né, do TNA, é criar um memory card no estilo do Memory Card Pro, né, que é um memory card aí bem sofisticado que foi lançado para o PlayStation 1 e que parece ser bem caro, dada a nossa realidade aqui. Mas ele quer criar mesmo um produto com esse MX4SIO aí, MX4SIO, que tenha outras funcionalidades, além dessas que vocês já estão testando aí, né? Que é o próprio fato de você conseguir jogar através da entrada do memory card. Então, a ideia dele é talvez expandir outras funcionalidades que podem ser sim interessantes para o PlayStation 2, dar realmente uma alavancada aí no potencial do PlayStation 2, né? Não digo em melhorar o hardware do PlayStation 2, pessoal, eu digo em questão, assim como aconteceu com o Memory Card Pro, que ele tem até Wi-Fi através dele para fazer a troca aí sem necessidade de tirar, né, o dispositivo do PlayStation 1, o que facilita bastante na hora de trocar ou de acrescentar saves ou excluir. Mas o que eu entendi foi isso, pessoal, foi essas informações aí que eu tentei trazer. Eles falam de maneira bem técnica, né? Então eu tento traduzir para vocês aqui da melhor forma possível para que vocês entendam, né, de maneira mais clara o que está se passando durante esse período aí de testes, tá? Então essas são as ideias aí para o PlayStation 2. E para complementar, gente, todas essas informações que eu já trouxe aqui para vocês, é importante, pessoal, que vocês utilizem o memory card paralelo. Não utilizem memory card original, porque é cada vez mais escasso encontrar memory card original. Então, se você tem amor pelo PlayStation 2, guarde com carinho aí o seu memory card original, porque ele vale muito a pena.
ter na sua biblioteca. Não use ele para fazer o projeto. O projeto, como vocês já viram aqui num vídeo anterior meu, o próprio fabricante ele utilizou uma outra placa com pino, com outros componentes que não necessariamente precisa ter uma placa nem de memory card, entendeu? Mas se você for usar um memory card, até para ficar mais bonito, né, esteticamente, utilize um memory card paralelo. E outro detalhe também sobre os cartões SD, não use SanDisk. Pelo que eu vi, SanDisk dá muito nem funciona SanDisk. Então você tem que ir atrás de, veja se você tem algum cartão SD genérico aí, um de 8 GB, de 4 GB, só para fazer os testes, para saber se realmente de fato está funcionando. Pegue uma marca aí que não seja tão conhecida, porque esse SanDisk dá problema, pessoal. Pelo que os relatos que eu vi, ele não está funcionando legal. Mas se no caso algum aí conseguiu funcionar com ele, deixa aí nos comentários, né, para poder ajudar a comunidade, para a gente ver o que pode ser usado ou não como um cartão SD. Como é período de testes, a gente ainda precisa detectar quais são os cartões SDs compatíveis, né, no momento com o MX4 SIO. Beleza, pessoal? Então essas dicas que eu deixo para vocês, tá? Qualquer outra novidade que eu souber aí, que eles jogarem aí no fórum ou em algum outro local, eu vou trazer aqui para vocês, sempre tentando explicar da maneira mais clara possível. Eu sei que às vezes pode ficar meio monótono essas informações, mas de qualquer forma é a maneira que as pessoas possam entender de maneira mais clara possível, né? Para que vocês entendam bem a respeito de como é que está funcionando aí, como é que está o desenvolvimento do projeto. Então qualquer outra novidade trarei aqui para vocês na medida do possível. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que tenham gostado do conteúdo. Joguem com moderação e até o próximo vídeo.